Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Com saudade já de todo mundo, viu? Fiquei uma semana aí distante das lives. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Ai, que bom. Essa semana vai ser uma semana mais de atividade, né? Tava preparando coisas, me instruindo, me aperfeiçoando, me melhorando também, para a gente começar uma semana de bastante coisas, né? Bastante temas interessantes. Hoje a gente tem uma live bem interessante com Silvana. Eu queria convidar você que está aí comigo já para convidar pessoas também, mandar esse aviãozinho aí para algumas pessoas. Eu já vou fazer isso aqui agora, porque é um tema muito rico, muito pertinente, muito necessário a gente discutir. Silvana já está aqui com a gente. Obrigada, Sil, por aceitar esse convite, tá? Já te chamo já daqui a pouquinho, só vou fixar aqui o tema para os nossos espectadores ficarem bem antenados, né? Deixa eu só escrever aqui. Talvez eu tenha que mexer aqui um pouquinho no telefone, só um pouquinho, tá, gente? Para escrever aqui. É. Se você puder e estiver aí comigo, por gentileza, vá convidando pessoas enquanto eu estou colocando aqui, fixando o tema. É um momento. Oi, Sérgio, tudo bem? Como você está? Obrigada por entrar. A gente está agora aqui, vou fixar o tema. A ideia de fixar o tema é para quando a pessoa entrar aqui na live já saber o que a gente vai tratar, já convidar pessoas que o tema seja relevante, pertinente para aquelas pessoas. Sil já está aqui comigo, eu vou convidá-la já para entrar na sala. E aí é o tempo que você está aí comigo convidando pessoas, tá, gente? Porque é muito interessante. Cadê Sil aqui? Sil aqui, pronto. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Sil aqui para entrar na live comigo, tá bom? Pronto. Silvana Souza, mãe de João, um menino autista de 16 anos, então ela tem uma experiência muito longa, ela tem uma trajetória muito especial, ela já está aqui comigo, e acredito sim que esse movimento de trazer uma pessoa com uma bagagem, com a experiência e a narrativa que Silvana traz, é muito importante para impulsionar, para ajudar outras mulheres que está passando pelo momento ou que já passou, né? Mas que se faz necessário ter esse case de sucesso. Silvana hoje é um case de sucesso porque ela enfrentou o que tinha que enfrentar e com a maestria que fez. Então, é importante dizer que esse momento de pandemia é um momento complicado para todo mundo, é um momento de muita dificuldade para todo mundo. Mas se é para a gente que tem um entendimento muito claro do que está vivendo esse momento, do que está esse momento acontecendo, imagine para uma criança que tem essa dificuldade de compreensão. Então, para os pais e para a família desse contexto, é muito mais difícil. Então, por que não trazer a narrativa de uma mãe que tem essa abordagem para nos apoiar, não é verdade? Então, eu estou muito grata de ter Silvana aqui conosco. Eu não gostaria de colocar Silvana numa sala com tão pouca audiência. Eu acho que o que ela tem para falar é tão importante que vale a pena convidar mais pessoas. Então, esses minutinhos agora, eu gostaria que você convidasse pelo menos 3 pessoas. Se você está aqui agora nessa live, por favor, convide pelo menos 3 pessoas agora. Pelo menos, pessoas que você acha que é importante, né? Estar aqui participando disso. Mel, me dê aqui, por favor. Bote aí. Convidar 3 pessoas. Eu vou fazer isso aqui agora. Aê. Eu quero agradecer a Shirley, porque foi a Shirley, né, que eu tenho hoje a honra e o privilégio de ter aqui Obrigada. Silvana Souza. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada às duas. A Obrigada a Shirley por me você, apresentar Val. você e a você por ter topado esse desafio de vir aqui contribuir, tá bom? Tá bom. Eu acredito que é um momento, como eu estava falando, para quem chegou agora, muito obrigada mesmo, estou muito grata, estou muito honrada. Como eu estava dizendo, que esse momento de pandemia é um momento de muita complexidade para todas as famílias, né? De todas as ordens. A complexidade de não ter que sair, de não poder sair, de não ter muitas das vezes a estrutura para poder oferecer aos filhos, aos pequenos, a condição que precisa, ou que eles estavam condicionados e acostumados e tudo mais. É uma série de elementos. E, sobretudo, falando de uma família que tem um filho com uma necessidade especial, essa atenção e esse cuidado ainda fica muito mais diferenciado.
Então, foi com essa Sim, perspectiva que nós convidamos Silvana. E aí, eu já queria, Sil, faça a sua breve apresentação, fale aí de você, para todo mundo te conhecer um pouco mais. viu? Meu nome é Silvana, como já foi dito. Eu sou casada já há quase 20 anos, né? Tenho o João, que tem autismo e completou 16 anos ano passado, né? E vem legal, um menino muito tranquilo, uma criança que é meu companheiro mesmo, um adolescente, né? Eu tenho o costume de dizer que é criança, todo mundo me corrige porque não é mais criança, é um adolescente, mas ele é assim meu companheiro. Quem me conhece, quem nos conhece sabe que se nós estivermos separados, tem alguma coisa errada. A gente está sempre junto. Que legal. E me conte uma coisa, fale um pouquinho de João, me fale aí sobre João. João, ele entrou na sua vida em que momento, em que condição? Por favor, aí não, tá lá. Ju- João, ele foi uma gestação que não foi planejada, né? Acho que com uma grande maioria, né? Eu tinha 22 anos, né? E foi uma gravidez tranquila, normal, bem acompanhada. Não tinha nada que fosse de minha falta que pudesse contribuir para que algo fosse diferente do que a gente espera de uma gestação, né? E assim, apesar de não planejada, muito benquista, eu quis muito, eu me preparei, eu presenteei, e eu quis muito meu filho. E achava que Que legal. seguiria o rumo normal, né? De normal entre aspas, hoje em dia que ninguém é normal. Seguiria Sim. o que é de costume nas vezes. Vai nascer, vai ser direitinho, vai falar. Esperei que tudo desse muito certo. E aí, E eu acho que você assim, agora, Sil, né, na sua fala já abre para mim uma grande pergunta, né? Como e quando foi que você recebeu esse diagnóstico? Fale para a gente como foi, porque assim, Sil, a gente sabe que todo o processo de diagnóstico é um processo de divisão de águas. É um processo que muitas das vezes muito, paralisa as pessoas, né? É um processo que muitas das vezes aniquila o processo de fato do início de algum tratamento. As pessoas às vezes demoram a encarar, absorver, encarar a realidade como realidade, enfim. E aí eu queria saber como e quando foi que foi feito o diagnóstico, como você recebeu e a partir daí. é, quando o João fez 2 anos, eu, eu nunca vi nada de diferente nele, que me despertasse tanta atenção para que algo pudesse estar errado. Por outro lado, eu tinha uma queixa comigo. Eu dizia, poxa, esse menino não fala. Porque com 2 anos, por aí, 2 anos e meio, eu não tenho nem tanta experiência de falar sobre isso, porque eu não vivi isso. Mas, Não tinha assim, eu outra. acredito que as crianças já começam a falar com 2 anos e meio. E eu via muito essa questão e falava para minha mãe, assim, mãe, mas João não fala. O João fala pouco, o João isso, o João aquilo. E minha mãe sempre dizendo, não, calma, você falou tarde, então ele também vai falar. Ele também vai falar tarde, então se acalme, se acalme. E isso, os anos foram passando e chegou o momento da escolinha, né? Que é o momento esperado, o momento que toda mãe quer botar fardinha, botar mochila. Sou até hoje dessas. E nós Sim, colocamos ele e aí começaram os problemas. Porque na escola, João não. Isso ainda sem diagnóstico. sim, João não sim. interagia direito. João teve um episódio que falaram que ele arranhou a coleguinha. E nesse meio tempo eu tirei dessa escola achando, a escola não é legal, não quer meu filho, então tchau. Coloquei numa outra escolinha, né? Numa outra escola referência no bairro que eu morava na ocasião. E aí, um belo dia, a coordenadora, que foi assim, quem foi a mola mestra de toda a mudança mesmo na nossa vida, que é Lucinda Messias, falou: Ô Sil, vem cá, tem algo errado com o João, nomes piores possíveis. Então, assim, quando ela falou isso, pronto, eu digo: pronto, meu filho não vai falar, meu filho não vai andar, meu filho não vai fazer, veio aquele monte de não, 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 não vai fazer, não vai isso aqui. Passou. Até cogitar tirar João da escola, eu cogitei. Passou-se 6 meses, eu nessa briga interna, onde eu não queria saber de negócio de autismo. Para mim, meu filho era perfeito, quem tinha Sim, problema era a escola. sim. Quando passou esse tempo de 6 meses, a própria Lucinda me chamou e falou: ó, toma aqui esse papel. E tinha, assim, sinais de autismo.
por exemplo, umas 30 imagens, e disse: se você conseguir identificar João Pedro em 7, tem algo errado. Procure um médico, faça algo urgente pelo seu filho enquanto ainda é tempo. Nisso, Sim. como eu já vinha trabalhando na minha cabeça essa questão do autismo, pesquisando na internet e tudo, eu falei: não, agora é a hora, eu preciso tomar uma posição. Eu não posso deixar meu filho sem saber o que que ele tem. Beleza. Ela indicou, se eu não me engano, não me recordo há muito tempo, uma Neuro. psiquiatra, uma Tá. psiquiatra, e nós levamos João nessa psiquiatra. Imagina nisso tudo como estava a cabeça, tanto minha quanto do meu esposo, né? Sim, Só que aí sim. eu já olhava e dizia: esses pulinhos, esse balançar de mão. Então você meio que já vai vendo que não está andando Alguma certo coisa mesmo. certo. Quando chegou nessa dessa psiquiatra, ela na avaliação já viu: ó, mãe, é autismo, tal, 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 tal. Isso em 2006, se eu não me engano. E pronto, aí o mundo simplesmente acabou, para mim, né, pelo menos. O mundo simplesmente acabou, porque você disse: poxa, e agora? O que que eu vou fazer? O que que esse menino vai fazer? Você não sabe o que que vai. Quer dizer, quando a gente tem um filho neurotípico, a gente já não sabe o que que vai ser do futuro. Imagine com uma criança especial que você não sabe naquele momento quais são as. Qual é como ela vai evoluir, como ela vai proceder no caminhar dela. Então, assim foi dado o diagnóstico de João. Né? Nós já saímos de lá com relatório médico, inclusive foi até muito rápido esse diagnóstico. Hoje em dia é mais detalhado, né? Hoje em dia tem várias coisas que se faz para saber se de fato a criança está no espectro do autismo, Sim. mas nós saímos de lá com o João diagnosticado e com o meu mundo acabado, né? Assim, eu não vou mentir que eu fiquei muito triste, Sim. eu Sim. fiquei sem saber o que fazer, né? Eu fiquei assim, como o pessoal fala, no luto, aquela fase de luto, onde você olha e acha que nada mais na sua vida a partir dali vai dar certo. Sim. Não adianta mais. O que segurou mesmo a família foi, na época, a minha mãe, né? Que assim sempre dizia: não, deixa pra lá, é assim mesmo, sabe? Deus é assim. Meu esposo também, por mais que ele estivesse triste, ele soube, não sei se disfarçar seria a palavra, mas ele soube naquele momento Como ser assimilar, né? Assimilar um a pouco mais, né? isso, ele acho que ele pensou assim: não, alguém tem que ficar em pé nessa história. E a mãe normalmente cai Sim. primeiro. A mãe acaba logo primeiro, né? Então, assim que Sim. João foi diagnosticado. Eu tenho uma séria Se dúvida eu, se ele, porventura, enquanto você estava nasceu falando, autista. Uhum. Pode falar, Val. enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né? A gente, quando é mãe de primeira viagem, a gente já não sabe, desconhece e tem bastante medo de um monte de coisa. A gente tem medo de muita coisa, inclusive de dar banho, né? Uma coisa que é primária, Eu não- a gente tem medo. Eu imagino os seus medos, de fato. Eu imagino o quanto você se desafiou nesse processo todo, mas eu queria entender do diagnóstico até o seu momento de enfrentamento do luto. Como é que se deu para você essa construção e como você olhava para ele? E quando você olhava para ele, o que você sentia e enxergava e pensava? Porque eu penso que antes do diagnóstico, o seu olhar para a criança é um, depois o seu olhar muda. Eu queria entender um pouco isso. Sim. O, o meu olhar para ele não, não era, assim, como eu posso dizer, contra ele. Em Sim, nenhum momento eu senti nenhum tipo de repulsa, nem ai meu Deus, sabe, não quero. Não. Eu sempre amei do mesmo jeito, né? Eu sempre olhei e disse: não, se Deus me deu, é porque eu tenho que, né? É minha missão, é meu filho, independente de como ele esteja, de como ele seja, o que ele faça, o que ele deixe de fazer, é filho. Então, esse momento do luto, ele é engraçado porque ele é mais uma coisa que a gente briga dentro da gente. A gente fica naquele, sabe, a é uma guerra, briga a dentro. guerra interior. Isso, porque assim, a criança em si, a criança ela não tem culpa. Você também não tem, ninguém tem.
né? João Pedro passou por uma situação clínica hospitalar muito importante, que eu acho, inclusive, que foi onde a causa do autismo, na minha visão de leiga, que naquele momento não me permitia que... O olhar que eu tinha para João era o seguinte: diante de tudo que ele passou, diante de tudo que ele sofreu com 3 meses de idade, hoje em dia, acho que foi nisso, Val, que eu me segurei, Sim. sinceramente. Eu estive tão perto de perdê-lo que hoje ele ser autista É o de menos. é o de menos, Sim, entendeu? Fosse para ter tido problemas maiores, sequelas maiores, não importaria para mim, por que que o autismo vai? muito bem. Então, assim, a E briga aí, maior essa aí foi a sua virada, né? A chave. Essa foi a chave que virou todo o foi, processo. E aí, foi agora, porque quando você está numa situação dessa, e eu sempre gostei muito de ler e pesquisar sobre tudo, então você vai lendo, você vai se informando, você vai vendo casos de sucesso, você sim, vai vendo pessoas que passaram pela mesma coisa que você, então você diz, poxa, eu posso fazer. Agora, essa construção que você falou do diagnóstico, no meu entender, ela é eterna. sim, Porque o autismo ele vai estar aí para o resto da vida. Quando o João fizer 20 anos, ele ainda vai ser um adulto autista. Então, essa construção de cada dia você estar renovando o seu olhar na questão do autismo, ela é dia a dia. Porque a é, cada dia, uma montanha-russa. Um dia você está lá em cima, parece até clichê, mas é verdade. Você está embaixo, está em cima, você está embaixo. Então, se a cada dia você não renovar a sua esperança, o seu olhar, o seu entendimento, a sua paciência, a gente às vezes não consegue, né? e vem E até, assim, adiante. me diga uma coisa, desse período do diagnóstico ao momento que você resolveu encarar e enfrentar, pronto, ok, tem um diagnóstico, e como é que foi esse processo de você enfrentar para poder você aí sim inseri-lo numa rotina e condicioná-lo à aprendizagem, condicioná-lo ao convívio social, como é que foi esse movimento? Bem complicado. Imagino. Foi, foi um momento complicado, porém a gente nunca parou de lutar por isso. Quando ele foi diagnosticado, a professora Lucinda, ela já nos encaminhou para a AMA, Sim, né? Pôs em contato com Rita Brasil, a presidente de lá, para que o João pudesse passar pelas intervenções necessárias, sim. né? Pelas intervenções necessárias. Então, a partir desse momento, eu acredito que tudo começou a se estruturar a partir da entrada da família na AMA. Ah, legal. E aí, então, eu queria então puxar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. O que é a Tá. AMA? Como ela surgiu na sua vida? A importância eu não vou nem falar, porque o seu relato já traz a importância, mas assim, quem é a AMA e como ela surgiu para você? A AMA, eu não, antes de João, não sabia nem que existia. E ela já tinha um trabalho já consolidado aqui na Bahia. Eu conheci a partir da Prolucinda, que me apresentou a Rita, nós fomos lá, já foi avaliado. E assim, a importância da AMA, A AMA é uma associação. Fale um pouquinho sobre a AMA. isso, é a Associação dos Amigos do Autista da Bahia, em Salvador, né, em Sim, Patamar. E lá atende adultos, crianças com autismo e outras, né, necessidades especiais dessas crianças. Então, assim, lá eles fazem um trabalho educativo, psicomotor, né, atividade física. Lá é onde a criança, de fato, ela é incluída, né, de fato e de direito. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a inclusão ela acontece só superficialmente, né? E lá não, lá elas estão num ambiente onde elas podem ser elas mesmas, onde elas são aceitas, onde tudo que é feito, pensado, respirado, é pensado só no bem-estar delas e sim. na evolução delas. Então, de fato, a AMA é o que eu falo sempre com a ProRita até hoje. É assim, foi o divisor de águas da minha vida. Que legal. Porque eu vou ser bem sincera, talvez eu acredito que talvez se não tivesse a AMA naquele momento do luto, para dar a base que a gente precisava para erguer João, tinha sido mais complicado. Ô, Porque a Sil, gente ia você consegue trazer clareza em relação a tempo do diagnóstico até a chegada na AMA? Quanto tempo levou? de meses, meses. Tipo, ele foi diagnosticado em 2006, não sei, não lembro mais agora em que momento, assim, do início, meio, fim do ano, mas tipo assim, questão de meses, ele já estava estudando já na AMA, já estava indo, já estava começando a levar.
E a Pró-Rita passou por avaliação com a própria Rita no primeiro momento, que é a presidente, aprontou bastante, até conseguir que ele se centrasse, se organizasse, se regulasse para que fosse fazer as atividades como deveria, né? Então, assim, foi muito rápido, Val, muito rápido mesmo, uma coisa de meses. E foi aí que ele começou a construir a rotina dele em relação à escola, ao convívio com os colegas. Como é que se deu esse processo para ele? Olha, eu acredito que para ele foi complexo. Eu vendo assim hoje, eu acredito que tenha sido complexo. Por quê? Porque quando está na escola regular, muitas vezes fica lá à toa. A pessoa até tem boa vontade, muitas vezes, mas não sabe lidar. Então, ele quer correr, deixa correr. Ele quer pular, deixa pular. Então, isso não é rotina, muito menos inclusão. Quando chega na AMA, o bicho pega. Porque a Pró-Rita e as outras professoras pegam no pé, sabem como puxar, Cria sabem uma como rotina trazer. específica. Isso agora não, isso sim, faça isso. Ensina a escrever, a ter coordenação, a aprimorar a coordenação. Então, acho que para ele foi complexo, porque até aquele momento ele não tinha nenhum tipo de intervenção nesse sentido. Ele fazia o que ele queria fazer. Pequenininho, não falava, então, muito mimado, dengado, mas ali foi quando parou e disse, não, peraí, se você quer que vá para frente, é Para assim, vamos... explicar. Foi uma maravilha. Ele já é alfabetizado? Sim, Agora eu ele já queria conversar. ama, deixa eu ver, meu Deus. Eu acredito que ele tenha começado a ler e já com 4 anos por aí, escrever, apesar de ele não gostar, ele detesta, mas e aprendeu sozinho. Que Ele aprendeu massa! tudo. Quando ele É, entrou na AMA, talvez ele não soubesse expor que ele sabia fazer essas coisas. sim. Mas nós que convivemos com ele em casa, víamos muitos movimentos nesse sentido, Que avanço né? legal. Ele é muito inteligente, graças a Muito Deus. Ele é muito inteligente. Eu queria lhe inteligente. perguntar uma coisa. Foi criado, a partir daí, então, uma rotina para João, né? Como é que foi essa rotina? Como é que é essa rotina dele? Você vai falar essa rotina sem falar da pandemia, porque ele tem uma rotina do 2006, quando ele entrou lá, até a data de 2019, vamos dizer assim, né? Esse 2020 está totalmente, quase que sem rotina. Quase que sem rotina. É assim, quando ele entrou na AMA, ele ia para a AMA, né, para a escola num turno, a AMA no contraturno, né, alguns dias na semana, se não me engano, 3 ou 2, como é atualmente. E aí era aquela velha rotina. O pai um dia levava, eu levava outro dia, porque ambos trabalhávamos fora. Ele Fora. ficava com a babá, né? E então, assim, um dia era o pai, um dia era eu. Aí ia para casa, arrumava, ia para a escola, quer dizer, era um negócio puxado para ele. Sim, Mas sim. estava assim. Aí fazia as atividades quando chegava em casa. Final de semana, passeio, que ele sempre gostou de passear, ele sempre teve, né? Sinalizou, na época que ele não falava, os gostos dele, né? De Sim. passeio, tudo. Então a rotina foi estabelecida nesse propósito, mais ou menos. Porém, eu tinha muita dificuldade, porque em casa ele não queria seguir uma rotina de vida diária. Sim. Isso se estende até hoje. Por exemplo, ele quer, João, vamos para a escola. Às vezes ele não quer nem ir. Ele fala que não quer ir hoje. Mas ele Sim. levanta e vai. Já Tipo, sabe sou que obrigada. É. João, vamos para terapia. Vou. Mas quando eu chego em casa, eu tenho uma certa dificuldade, por quê? Porque ele quer ficar navegando na internet. olha para João. E isso já vem já desde pequenininho. Né? Ele quer ficar navegando, então ele não quer sair dali para fazer nada que não seja do gosto dele. Sim, Então a rotina da casa era assim, 70%. Enquanto sim. ele estava nos compromissos dele, estava tudo ok. Quando chegava em casa, eu tinha uma certa dificuldade de manter os horários. João, notebook agora não. João, celular agora não. Então, não tinha muito, assim, não era uma coisa muito fixa. Essa é uma queixa que não é só de quem é mãe de especial, é uma queixa de todas as mães praticamente. Eu queria incluir aqui na conversa algumas pessoas, a interação aqui no, tá tão legal aqui e infelizmente eu não quero ficar assim te cortando para falar, porque senão a gente perde também o time do que tem para falar. O tempo aqui é muito pouco, né? Mas tem muita Verdade. gente. Eu quero já dizer muito obrigado para todo mundo que está aqui. Tem umas contribuições aqui tão interessantes. Tem uma aqui que eu li agora. O Cel disse que o TCC dela foi sobre assistência social às famílias de pessoas com deficiência intelectual. Muito bem, Selma Coutinho. Tem uma contribuição aqui que eu li aqui agora, foi
de Rúbia, se eu não me engano. Tem uma Rúbia aqui? Tem? Rúbia, aqui. Rúbia disse assim: o luto, infelizmente, é Rúbia, né? Rúbia Tais. Ou é Rúbia Thaís? Rúbia. O luto, infelizmente, acontece porque idealizamos um filho que possa viver em uma sociedade. E quando nós temos um diagnóstico de espectro autismo, é como se o caso também. Como é? É como no meu caso também. Eu me batia, o medo do preconceito. Justamente. Rúbia, Justamente. é isso mesmo, Rúbia. Tem outra pessoa aqui falando também. Alguém agradeceu, foi a Ládia, a Ailan Dias. Muito boas contribuições de Rúbia. E tem uma pessoa aqui que é Mira, Gabriela, diz que a AMA é fundamental para a vida dos meninos e para as famílias. E tem a Real Autismo. A Real Autismo está dizendo as pessoas precisam valorizar mais a AMA. O trabalho desenvolvido por todos lá é muito especial, principalmente Rita. Doando vaga. Parabéns pelo tema, Val. Oi, Dri, obrigada, meu amor. Então, gente, quando a gente para pensar e a gente não pode, nesse momento, olhar somente para o nosso umbigo, né? O nosso olhar não pode ser tão direcionado. A gente tem que ter um olhar muito mais abrangente, muito mais acolhedor. E como foi que a gente chegou em Silvana? Silvana é a mãe de João, um garoto de 16 anos, que é autista, e que ela recebeu um diagnóstico que a gente sabe que tem todo um percurso, né? Desde o nascimento até o diagnóstico, até realmente esse processo do luto, para depois a inclusão dele no processo de tratamento e acompanhamento ideal. E aí, conversando com Shirley, que me apresentou, que eu sou muito grata. Shirley, um beijo para você. Muito obrigada por mais uma vez me apresentar alguém que contribui aqui para as lives. Eu acho que esse movimento é muito importante. Então, esse olhar ele não é só meu, é de quem está também assistindo, que pode sugerir um tema, que pode sugerir uma pessoa. E foi bem assim que aconteceu. E aí, pronto. Mini. Ai, gente, pelo nome aqui não dá às vezes para ler, tá? Mas é Mini Grife. É isso? Mini Grife? Sim, minha Mini Grife amiga. diz assim: Sil é uma mãe maravilhosa. Fala para ela aí, parabéns para vocês, parabéns pelo tema. O que é que acontece? Quando a gente já tem estabelecido uma rotina para os nossos filhos, que em condição normal, tá? O normal, aspas, por favor. Quando a gente tem a rotina já pré-estabelecida e acontece qualquer coisa de quebra dessa rotina, é difícil para a gente lidar com o processo em casa. Imagine para uma criança que tem toda essa movimentação e de acompanhamento diferenciado. E em cima disso, eu queria te fazer uma pergunta, Sil. Como é que ficou a rotina dele e da família depois da pandemia? Porque antes da pandemia a gente já sabe que estava toda estabelecida e toda, né? E como é que vocês estão se arranjando agora nesse momento? Na verdade, João, ele tem uma personalidade que, por incrível que pareça, está ajudando nesse processo. Ele é um adolescente que, mesmo estando no espectro autista e sendo rígido, como é uma característica deles, né, rígidos em muitas coisas, ele, por si só, tem se adaptado bem ao que está acontecendo, né? Ele tem se adaptado bem. Por exemplo, quando começou essa pandemia, nós ficamos em isolamento, né, em distanciamento social, e eu conversei com ele. Eu falei, ó, tem que ter cuidado a partir de hoje, porque tem um vírus e precisa lavar a mão, precisa fazer isso, aquilo, outro. Como ele é muito visual, eu sempre me utilizava da internet para isso. Eu mostrava, ó, vamos fazer um vídeo aqui ensinando para a vovó como é que lava as mãos por causa do coronavírus. Ah, Então ele legal. achava ótimo, porque ele adora aparecer. Então, quando ele estava sendo gravado, então Porque aquilo só tudo foi alguém assim. dele. Pois é. Ele foi entrando na cabeça dele. E assim, ao trazer isso para casa, é até engraçado por quê? Porque como não está indo para a escola, essa parte para ele aí tá legal. Né? Ele tá típico adolescente, né? Tá legal. Não tem que Uhum. levantar cedo para a escola, tal, tal. Mas em casa, eu confesso a você, Val, que eu estou na balança, eu estou no equilíbrio. Eu estou Sim. tentando manter um equilíbrio entre não perder tudo, mas também respeitar que não está fácil para ninguém, inclusive para ele. Entende? Eu sei que eu preciso manter uma rotina, eu não posso perder um trabalho todo por um momento que já já vai passar. Sim. Então, o que é que eu faço hoje na minha casa com o João? Como eu sei que ele é
da internet, ele se tranca no quarto dele e a internet, eu tento trazê-lo para mim sempre, seja com atividades da casa, atividades domésticas. Faça isso para mim, pega isso, faz Sim, aquilo, né? sim. Pega ali um Perfeito. lixo, que ele vai, às vezes, bem mesmo mal, mas vai. Às vezes eu uso o computador dele, o celular dele, para criar uma interação entre nós. Eu pego o filtro do Instagram, mostro a ele, olha aqui esse filtro novo, vamos brincar, vamos fazer quiz, vamos fazer isso, fazer aquilo, para tentar ir preenchendo essas lacunas. Quanto à questão do não poder sair, ele entendeu até certo ponto. Mas hoje em dia eu percebo, às vezes, uma certa ansiedade nele. Sim. Quando ele para mim e diz, mamãe, shopping. Eu digo, não pode, porque lá tem vírus, e se você for, você vai ficar doente, você vai ter que ir para o médico, vai ter que tomar injeção. Então, eu Uhum. percebo um movimento mais acelerado, uma estereotipia um pouco mais acentuada. Então, você percebe que aquilo está alterando ele. É porque a primeira semana, possivelmente, ele entrou, vou descansar, não vou para a escola, né? Eu vou ficar agora de férias. Eu vou curtir com minha família aqui agora, estou em casa, não estou indo para a escola, não tenho obrigação, então entrou meio que na vibe. E depois a E coisa começou a se prolongar e a esticar, e de repente isso já deve estar mexendo realmente na cabeça dele. Eu queria saber uma coisa. Você observou, você já falou sobre isso, mas assim, essa mudança, você falou, o movimento acelerou mais e tudo mais, mas em relação ao comportamento dele, Sil, tem mais alguma coisa que você queira pontuar que é importante? Porque eu quero te fazer uma pergunta posterior a essa. certo. Não, em relação ao comportamento dele, eu pontuaria mais assim de mudança. Essa ansiedade, né? Muita. Ele é uma criança que ele, via de regra, como todos os autistas, ele tem algumas estereotipias, alguns movimentos, mas eu percebo que está bem mais visível. Assim, alimentação, você percebe que ele está comendo com mais frequência. Sabe assim, tipo, tô sem tempo de fazer igualzinho a mim, mais ou menos. Reprodução do corpo. Eu vou comer um bolo, aí eu vou comer um biscoito. Então, isso tudo não é normal dele. Sim. E isso é uma questão que é muito bom. Aqui está muito bom. Mas eu sei, por exemplo, que muitas casas por aí não está assim. Né? O distanciamento social, o isolamento está Foi pesado. matéria Né? do último Fantástico, não sei se vocês acompanharam, você acompanhou, Sil? Não, não acompanhei. Pronto, o caso de uma família que uma vizinha de baixo está pedindo despejo dessa família por conta do filho. Ele anda pelo menos 14 ou 15 horas por dia, de um lado para o outro. Isso irritou a pessoa de baixo e ela mobilizou o povo e está pedindo despejo dessa família. Então, assim, são coisas absurdas que a gente sabe que está acontecendo por aí. Eu É. queria aproveitar o movimento todo que a gente está falando aqui. Infelizmente, o tempo da gente ele é traiçoeiro. A gente pensa que começou nesse instante, de fato foi, mas já está perto de acabar. É assim, é muito rápido. Eu queria trazer agora para algumas realidades, tá, Sil? Tá. Você, com a bagagem que você já traz ao longo desses pelo menos 13, 14 anos de diagnóstico, que você já tem, que você acompanha, ao longo desse tempo, né, o que você pode dizer para as famílias que estão entrando nesse universo agora? Entrando nesse universo, a gente entenda da melhor forma, que estão conhecendo agora, que estão recebendo diagnóstico agora. O que é que você pode dizer da sua experiência e de que forma você pode acolher e acalmar essas famílias? Olha, o que eu posso dizer, Val, é que não é o fim do mundo. Não, não é por conta desse diagnóstico que há uma definição do futuro do seu filho, dos nossos filhos. O mundo não parou aí, não acabou. Não, muito pelo contrário. Apenas não foi aquele mundo que você planejou. É outro. E que não E quer você dizer que não. seja pior. Oi, E que não Val? quer dizer que seja pior. Nunca. E se duvidar, é até melhor. É até Você melhor, muito bem. crescer, sabe? É até melhor. Porque, assim, a primeira coisa de tudo, o autismo não define nossos filhos. Não limita o futuro deles. Tudo pode acontecer com Perfeito. a intervenção certa, com o cuidado certo, com o trabalho mesmo, porque é trabalhoso, é cansativo, às vezes a gente está triste, às vezes chateia, mas não é o fim do mundo, gente. Quem recebeu o diagnóstico do filho, quem recebe realmente é um luto, é terrível, é triste, a gente chora, se acaba, pensa mil e uma coisas, mas não é o fim do mundo. Há 13 anos atrás, eu achei que não ia acontecer nada na minha vida em relação ao meu filho. E hoje em dia, eu vejo ele inteligente, aprende a falar idiomas Participativo. sozinho,
Um menino carinhoso, o menino que me entende, eu costumo dizer que ele me entende, ele sabe quando eu estou triste, ele sabe quando eu estou alegre. Ai, que Então, assim, amor. é um mundo de habilidades. Basta ter perseverança e, como eu sempre digo, muita fé em Deus para te dar força, porque tem dia que realmente é complicado. Mas Então, não para quem é mãe, Sil, não há nenhuma diferença da sua rotina para mim até agora que eu vendo, tá? É muito tempo eu aprendi exatamente isso. Não há nenhuma distinção. Na verdade, essa distinção está muito mais na nossa cabeça, né, do que no processo como todo. pior do que ninguém. É. Entende muito pelo contrário. Se você for parar para olhar como são os autistas, como são as relações que eles constroem, como é a índole dessas pessoas, como são puras, como não tem maldade, como não são mentirosas, não são falsas, não querem seu mal. A gente está numa situação muito melhor, às vezes, do que muita Ah, gente. Não certamente. parecendo ninguém, jamais. Mas a gente está numa Sim. situação dada a circunstância, Uhum. dada a Sim, não é o fim do mundo, gente. Respira, recobra a força, se informa, lê, tenta ter paciência. E Deus ele vai abençoando a cada dia. Ah, E cada dia certamente. é diferente, né? Sil, eu queria aproveitar esse momento agora para te perguntar sobre a AMA, novamente falar sobre a AMA, porque a AMA eu entendo que ela tem um papel muito importante, né? Como é que a AMA está sobrevivendo a este tempo? Como é que ela tem auxiliado vocês, famílias, em relação a todo esse isolamento e as atividades e a rotina que eles já tinham estabelecido? Como é que se dá esse processo agora? Desde o primeiro decreto, né, que estão suspensas as aulas, né? E a gente já tem bastante tempo, não recordo quanto agora, mas assim, sempre a Pró-Rita tá, e a presidente e o vice-presidente da AMA estão sempre em contato conosco. Isso além dos grupos de mães, os grupos de apoio, as assistentes sociais. Então, o que acontece? Eles estão sempre mandando atividades para a gente, eles não estão deixando a gente sozinho. Ah, que Manda ótimo. atividade, o grupo está sempre muito movimentado. Toda semana a ProRita manda ideias de interação, de brincadeira, e sempre pergunta: o que vocês estão fazendo? Não deixa os meninos soltos, pede depoimento da gente, pede para a gente contar como que tá, Isso é muito pede para mostrar os meninos. Quanto às atividades mais assim pedagógicas, essas coisas, é mais difícil, porque o online não é o concreto que eles Ah, sim. precisam, né? Eles Sim. precisam mais concreto. Mas uma coisa eu digo com toda certeza, ela não, assim como sempre, ela nunca deixou a gente desamparado nesse período, né? A ProRita está sempre atendendo tanto a demanda das crianças quanto a nossa. Porque nesse momento não é só as crianças que estão As famílias. agoniadas, as mães também estão por um fio, né? Claro, Então, porque toda a assim, rotina mudou, né? Quem trabalhava fora hoje trabalha em casa, seja a esposa e marido, e ainda tem que dar conta da rotina do filho todo que foi mundo vai. completamente alterada. Isso, então, assim, porque nesse momento também é importante cuidar de quem cuida, Sim, né? Tem que olhar também para quem cuida, para que todo esse processo, porque se a gente não estiver bem, os meninos também não ficarão bem. sim. Então, nesse momento, a ProRita está fazendo esses dois momentos, nos apoiando para apoiar as crianças e apoiando as nossas demandas pessoais, o que está sendo muito importante. Agora, como é que a AMA, não sei se você pode falar por eles, assim, nesse sentido, mas como é que eles estão sobrevivendo? Porque eles são, na verdade, uma instituição é uma do terceiro setor, ela não é apoiada em si por nenhuma instituição, ou como é que funciona? Isso, essas questões, assim, eu não tenho muito conhecimento, assim, para falar a fundo, mas eu Sim. sei o seguinte, que as políticas públicas no nosso estado, elas são muito rasas, né? Para atender tanto a questão do autismo quanto as outras necessidades. Então, assim, a AMA, em todos esses anos, é muita luta para se manter de pé. É Imagino. muita luta. É muito trabalho, é muito procurar pessoas, lutar. Os pais muitas vezes faziam ações dentre eles mesmos para angariar fundos, entende? Então, assim, a vida da AMA, pelo que eu acompanho, nunca foi fácil, nunca. Nunca. A ProRita ela nunca teve sossego assim para manter a instituição. Então, assim, por isso que se faz necessário, quando existem esses bate-papos, também levantar essa questão, porque hoje, se a AMA está de pé hoje, é porque muita gente, claro, tem ajudado, né, tem apoiado. Então, é importante, de fato, que as pessoas conheçam que a AMA existe, saibam que a AMA existe e conheçam o trabalho que é feito lá, para que as pessoas venham a apoiar. Nós estamos mesmo num momento de construção da sede própria, né, da AMA. E essa sede ela vai ser de suma importância, porque
as terapias fora, isso já na minha visão de mãe, tá, gente? Elas, muitas vezes, elas só querem os menininhos que estão menorzinhos, de 2 a 12 anos, sei lá. Então, quando os nossos meninos começam a ficar maiores, a gente já não tem mais essa oferta de Sim. terapia B, C e D, principalmente gratuita. Quando você é particular, você ainda consegue. Então, assim, a importância da AMA, dentre tantas outras, a gente ter uma sede própria, é justamente ampliar esse atendimento, para que E, meu filho, que hoje tem 16, daqui a uns anos vai ter 30, ele tenha um lugar também que apoie ele, que ó, insira ele no mercado. e Mira está dizendo exatamente isso. Precisamos da sede construída para ter, porque tem muita gente na fila de espera. Então, assim, Sim, eu quero muito ser uma voz da AMA, eu quero muito me disponibilizar, me colocar a serviço para divulgar os trabalhos, divulgar as ações, criar ações, por que não? E assim, de sim. verdade, se alguém tiver da AMA nos ouvindo, nos vendo agora, vamos Muito disso pensar, precisa também. é, Real autismo. vamos pensar em alternativas, vamos costurar juntos possibilidades, onde a gente possa Então, interagir, onde possa, sobretudo, difundir o trabalho da AMA. Eu acredito sim, muito no que você falou, viu, Sil? Da acredito. propagação, da divulgação, de trazer isso para o contexto social, onde a sociedade, de fato, possa ouvir, ver, acompanhar, interagir, porque é assim, de fato, que se constrói uma sociedade justa e digna para todo mundo, não é? Eu queria fazer uma outra pergunta. João, hoje, ele é aluno exclusivamente AMA ou ele está em outra escola? E como é que funciona o processo de desenvolvimento dele na outra escola? Não, já tem 5 anos que João não estuda mais em escola regular, né? Sim. Eu a escolinha que ele estava por conta de mudança, né, de casa, e a partir daí tive algumas dificuldades de recolocá-lo, Sim, leia-se dificuldades, né? Leia-se sim, não quer, paga, né? Depois eu te sim, ligo. E sim. aquilo fui me esfriando, esfriando. E junto a isso veio a adolescência, veio ele ficando homenzinho e o medinho foi aumentando. Ele é autista verbal, mas ele ainda não consegue me contar coisas que possam ter acontecido com ele. Então, eu fui ficando um pouco receosa e optei por não colocar sem que tivesse um apoio para que Sim. ele estudasse. E na Então, escola, hoje o acompanhamento dele, o convívio social dele hoje, exclusivamente AMA. isso, amo Ok. exclusivamente. Eu Ok, gostaria muito de tê-lo no ambiente escolar, novamente, mas eu teria que ter muita segurança, sim, eu sentir segurança, sim, né, de que ele ia bem, porque o mundo é muito cruel, então sim. acho que não seria o melhor momento mais não. Ele é muito inocente, Então, de toda forma, você está com. Eu penso, Sil, que nisso tudo há uma grande oportunidade de você ampliar o seu leque também na possibilidade de você estar instruindo ele. Então, toda a instrução de João, ela perpassa por você e deságua ou corta pela AMA. Então, você e AMA são paralelos no processo da formação de João. inclusive é o que nos é mostrado lá, nos é dito e é a verdade. O tempo que a criança fica na terapia é nada, ou quase nada, ao tempo que ele fica em casa com a gente. Então, a gente precisa, de fato, pegar esse tempo da AMA, que ele fica na AMA, e trazer para dentro de casa e aumentar. Sil, Se- é importante demais que essa sua fala ela faça eco para outras famílias. Né? Então, assim, as famílias que estão nos vendo aqui, que tem hoje um diagnóstico de uma criança autista, procure a AMA. Veja com eles né? a possibilidade. A AMA foi um divisor de águas na vida de Silvana e na vida de algumas famílias que estão aqui. Pode ser na sua também. A gente já sabe que esse movimento, o luto, a dor, o desespero, ele faz parte desse processo. É uma fase. Ela não delimita que vai ser isso sempre. E ela diz também que essa fase vai passar e que você vai enxergar outras possibilidades, vai conhecer outras pessoas, encarar a realidade de uma forma muito mais magnífica. E como já foi dito aqui muito brilhantemente por Silvana, a gente idealiza um mundo colorido, bonito, maravilhoso, só que surge outro muito mais colorido, assim como o símbolo do autismo, né? Aquele Isso, símbolo todo lindo, colorido, é muito mais além, é muito mais do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Só que a nossa imaginação, ainda assim, ela é limitada. E as sim, possibilidades são infinitas. Então a gente não pode muito. ficar fixado na nossa imaginação, e sim nas possibilidades. Essas sim são infinitas. Se eu está chegando já ao fim, infelizmente o tempo aqui voa,
Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. E aí você pode, por favor, fazer essa mensagem de forma bem abrangente para as famílias, para as crianças, para as instituições. Fique bem à vontade, deixe seu coração aí. O que eu queria dizer, para a gente finalizar, é como eu disse no início, é um luto e o luto passa. Essa semana eu brinquei com a Pró-Rita, de uma mensagem que o nosso vice-presidente mandou, que existe o luto. Mas se nós ficarmos de luto o tempo todo, é uma hora esse luto tem que passar e a gente precisa lutar. O autismo é uma luta diária. É uma luta, mas sempre com vitórias diárias para todas as famílias e principalmente para as crianças. Agora, uma coisa não pode acontecer: a gente não pode desistir dos nossos filhos, porque aí sim a luta já está perdida. Então, assim, é acordar cada dia e ver o que é que você pode fazer para ajudar ele naquele dia. Tá bom, tem dia que você também não tá bem, tem dia que você não quer, você não tá com paciência, você não tá afim, e tá tudo bem, você também é ser humano. Mas não deixe que esse desânimo seja algo frequente na sua vida, porque você vai estar prejudicando o seu filho. É importante você que recebeu o diagnóstico procurar ajuda especializada, conversar com mães. Hoje em dia as redes sociais estão aí deixando as pessoas tão distantes, tão perto uma das outras. Então é hora de você estar desesperado, chama alguém, pergunta para alguém, conversa com um psicólogo, conversa com um amigo, não fique só. Porque quando a gente também recebe um diagnóstico, é importante se cercar de pessoas que lhe tragam esperança, pessoas que lhe tragam palavras, que lhe ajudem, pessoas que lhe tragam coisas boas também. Né? Eu tenho mesmo meu grupo de amigas que a gente se apoia muito, e aquilo ali para nós é um alicerce muito grande. Uma cai, a outra levanta. Então, você que recebeu o diagnóstico e tá me ouvindo, o mundo não acabou. Acabou o mundo que você achava que existia. E um outro está se abrindo na sua frente que você não tem noção do que vai acontecer. Com infinitas possibilidades, né, Sil? Hoje em dia eu ia olhar para o meu filho e às vezes no meu olhar ele me conhece. Que lindo. Tem dia que eu estou mais emburrada, ele vem, o que foi, meu amor? Ai, Mas eu não ensinava isso há 10 anos. E olha, hoje em dia eu ouço coisas que talvez o filho neurotípico de alguém não diga. sim. Um mundo lindo na sua frente, difícil, tortuoso, cheio de espinho. Mas é possível você caminhar por ele. É bem possível, muito possível. Eu estou aqui para lhe provar que é. Ai, Sil, que lindo. Eu quero pedir para todo mundo que está aí agora. Ele está aí? Mostra ele para gente. Todo mundo que está aí, por favor, segue Silvana na rede social dela. Acompanha o processo dela. Acompanhe a vida dela, troque com ela. Eu acho que Silvana ela trouxe uma abordagem muito interessante e certamente vai contribuir na vida de muita gente, viu, Sil? A gente sabe que é difícil, mas a gente sabe que você hoje é um case de sucesso. E você é um case de sucesso porque você se permitiu viver as infinitas possibilidades. Quero convidar para o público de Silvana que está aí também, seguir a minha rede social, tá? Acompanhar o meu processo aqui também. Eu vou trazer outras mães, outras abordagens, outras experiências, outros temas. A gente aqui está trabalhando infinitas possibilidades, sempre esse é o nosso lema. Então, por favor, troca aí. Quem é meu público, segue Silvana. Quem é o público de Silvana, segue. A gente vai trocando essa parceria e se acompanhando e se validando. Porque o mundo é disso. Sil, eu quero muito te agradecer. Agradecer a sua generosidade enorme de estar aqui com a gente, divulgando do seu trabalho, divulgando da sua vida, falando do seu projeto de vida que é João, trazendo e expondo isso de forma muito apaixonada e apaixonante. Porque Obrigada, você só é apaixonante, Sil, porque você é apaixonada por ele e isso resvala. Eu sou mesmo. Isso sai assim, se solta. Viu? Eu sou muito mesmo. grata, muito grata. Tô muito feliz. Agradeço. Obrigada a todo mundo que assistiu. Viu? A galerinha que tá pedindo, deixa salva. Deixa eu ver quem foi. Foi Carol. Carol, vou deixar salva, sim. E aí a gente vai trocando e divulgando, passando essa mensagem de amor pra frente. Aqui. Cadê ele? João, venha pra gente dar um abraço, João. Um beijo pra você. Oi, João. Senta aqui. Senta aqui. Oi, aqui. João, tudo bom? Pronto, fica aí. Diga aí tudo bem pra gente. Dá tchau. Que legal. Ele tá assistindo aqui. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Pronto. Tudo bom. Então, assim... Gente, muito obrigada. João mostra que é possível, né? Sim, sim. Sil, muito obrigada. Um beijo no seu coração, um beijo para João e a gente vai se ver ainda e trocar muita informação. Tá bom.
Eu que agradeço. gente. Obrigada a todo mundo que Gratidão. assistiu. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.